caracterizado por muitas coisas. Luzes, cores, ruas iluminadas, árvores, enfeites, prendas, comidas e música. Há toda uma música própria do Natal e que enche o ar assim que o mês de dezembro começa. Muito parecida com aquela que nós acabamos de ouvir. E a música nos prepara para a celebração. De onde vem a tradição de termos música de uma maneira especial no Natal? Eu o convido novamente a olhar para o texto. Não precisa sequer abrir a sua Bíblia, porque ele está aí transcrito no seu boletim, mas se quiser abrir, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, tem este texto que nos fala a respeito do primeiro Natal e nos diz o que aconteceu. E o texto nos conta da seguinte maneira. Diz que havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. As tradições natalinas estão baseadas nos relatos do primeiro Natal. Nós temos prendas, porque no primeiro Natal os magos trouxeram oferendas, presentes a Jesus. Nós iluminamos as nossas casas, as nossas ruas, porque no primeiro Natal uma estrela brilhou de uma forma especial no céu, anunciando o nascimento do Salvador. Nós cantamos hinos, porque um coro de anjos veio à terra, enviados para a glória de Deus, e anunciou a vinda do Salvador. Nós podíamos dizer que isto que nós acabamos de ver aqui foi a primeira cantata de Natal. Eu creio que eles cantaram bem mais do que apenas a frase que nós temos registada na palavra. Talvez os pastores tão admirados estavam que não conseguiram se lembrar de mais, mas pelo menos esta frase eles guardaram e eles depois conseguiram transmitir e disseram: isso eles cantaram. A pauta nós não temos, temos apenas a letra. Como nós não podemos cantar exatamente a mesma melodia, podemos nos concentrar na mensagem e olhar para esta primeira cantata, e algumas coisas são dignas de nota. O coro que cantou a primeira cantata foi de anjos, seres espirituais especiais, criados por Deus para a sua glória, que vivem para servir a Deus em adoração, conhecedores como ninguém da glória do céu. Foram eles que trouxeram o anúncio. Foram eles que vieram dizer que o Salvador tinha nascido. Não podia haver coro melhor. E os destinatários deste coro foram pastores. Pastores simples de Belém. Eram homens sem qualquer posição na sociedade no seu tempo. Dizem-nos os historiadores da época que os pastores eram mesmo uma casta bastante desprezada, porque passavam a vida ao pé dos animais, muitas vezes tinham que lidar com animais mortos, e isto fazia com que eles se contaminassem, ficassem impuros do ponto de vista ritual religioso, e os impedia de participar nas atividades, tanto no templo quanto nas sinagogas. E por isso eram olhados com algum desdém. Mas a mensagem foi primeiramente a eles, porque era uma mensagem para todo o povo, para a gente simples e não para as elites. Se o anúncio fosse dado no palácio, provavelmente ficaria restrito aos ricos, mas dado aos pastores, ele chegava a todo o povo. Mas há um pormenor muito particular e interessante a respeito destes pastores.
Dizem-nos os historiadores da época que estes pastores naquela região de Belém guardavam rebanhos que não pertenciam a eles, pertenciam aos sacerdotes do templo. Os sacerdotes do templo de Jerusalém tinham grandes rebanhos de cordeiros e ovelhas. E para que é que eles precisavam destes rebanhos? Para vendê-los. Em especial na época da Páscoa. Os judeus tinham de se deslocar de todo o mundo conhecido e os homens judeus se deslocavam uma vez por ano na Páscoa até Jerusalém para participarem da festa mais importante. Mas ao chegarem a Jerusalém, eles tinham que fazer o sacrifício de um cordeiro. Era o cordeiro pascal, era parte da cerimónia. Mas como carregar um cordeiro das várias partes diferentes do mundo, do Império Romano, levar um animal até Jerusalém era algo extremamente complicado, era algo que dava muito trabalho, os animais morriam no caminho, além de todo o incómodo. Então o que é que as pessoas faziam? Simplesmente deslocavam-se e quando chegavam a Jerusalém, compravam os cordeiros, normalmente um bocado inflacionados. E quem vendia os cordeiros? Os sacerdotes do templo, e com isso faziam algum negócio. Nós vamos ver mais tarde na história do Evangelho que Jesus se insurge contra esta prática. Mas é curioso nós pensarmos nisto, porque estes homens guardavam os cordeiros que eram sacrificados na época da Páscoa, para lembrar o sacrifício que Deus tinha instituído, sacrifício esse que apontava exatamente para aquele que um dia Jesus ia fazer. Quando Jesus começou o seu ministério público com 30 anos de idade, João, o profeta conhecido como o Batista, apontou para ele e disse: "Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." E é significativo que aqueles homens que tomavam conta de cordeiros, que depois eram sacrificados na Páscoa, foi a eles que veio ser anunciada a mensagem de que tinha nascido o Salvador. Não sei se repararam na mensagem. Ela é muito interessante. Podemos dizer que ela é a narração da cantata. Primeiro vem a mensagem e depois vem a música. E esta narração é interessante porque a mensagem que é transmitida é direta, é simples, é fácil de entender e é objetiva. Notem que esta notícia é dada aos pastores e a dita: "Olha, esta notícia não é só para vocês. É uma notícia de muita alegria, mas é para toda a gente." Ou seja, já fica aí implícito que eles não podem guardá-la, mas precisam contar aos outros. E a notícia é muito específica, a mensagem é muito clara. Ela diz o dia, foi hoje. Ela diz o acontecimento, nasceu. A importância, nasceu o Salvador. A interpretação do nascimento, este Salvador que nasceu é Cristo o Senhor. Isto significava para aqueles homens que eram judeus, que aquela criança que tinha nascido era finalmente o Messias prometido há séculos, que agora finalmente chegava. E para que não houvesse nenhuma dúvida na localização, os anjos dão primeiro a cidade, nasceu na cidade de Davi, ou seja, em Belém. E para que ao chegar na cidade de Davi eles não tivessem dificuldade, eles disseram: "Eis aqui o sinal. Vocês vão encontrá-lo numa estrebaria, porque a criança vai estar envolta em panos e deitada numa manjedoura." E as manjedouras só existiam nas estrebarias. E como Belém era pequenina, não foi difícil identificar. E como não seria comum encontrar bebés deitados em manjedoura, eles facilmente chegaram até ali. Parece claro desta mensagem que quando Deus nos manda um recado seu, Ele o faz de forma direta, clara e simples para que possamos entender. Nada de enigmas, nada de profecias estranhas ou difíceis de interpretar, como os oráculos gregos e orientais, uma informação clara, concisa, uma indicação direta. E então, após a narração, os anjos que apareceram no céu cantaram. E a sua mensagem foi uma mensagem extraordinária. Um espetáculo de luz, de cor, de som, que encheu o céu e marcou aqueles pastores pelo resto da sua vida. E na sua mensagem, tão simples, e no texto tão curto que nós temos, encontramos 3 coisas que eu gostaria que guardássemos. Primeiro, glória a Deus, adoração. Diante da maravilha do nascimento do Salvador vindo de Deus, era natural que a cantata fosse de adoração a Deus. É interessante, irmãos, porque quando nós pensamos de Natal, pensamos em tantas coisas e raramente pensamos no que é verdadeiramente importante, porque Natal é uma mensagem de que Deus veio para estar perto de nós. Não é um Deus que fica longe, não é um Deus que se exclui, não é um Deus que olha a nossa vida de longe, é um Deus que vem para viver entre nós.
para experimentar o nosso dia a dia. Ele vem para viver a nossa dor, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Ele vem para passar por aquilo que nós passamos. Ele vem para viver uma vida de trabalho, uma vida de sujeição, uma vida de família. Ele vem para estar sobre uma nação oprimida diante de um poder estrangeiro. Ele vem de forma humilde. É um Deus que nasce para servir. É um Deus que nasce para se sacrificar. É um Deus que se torna homem para morrer. E esta mensagem é completamente extraordinária. Porque o homem nunca seria capaz de a pensar. Porque quando nós pensamos em poder, nós pensamos em muitas coisas, mas não pensamos em serviço. Não pensamos em sacrifício. Quando conhecemos pessoas que estão no poder e quando nós encontramos pessoas que têm alguma posição na sociedade, elas já olham para nós de uma forma diferente, de cima para baixo, porque estão em posição de importância. Esta semana fui convidado para um encontro interessante e lá havia algumas pessoas de alguma posição da nossa sociedade, mas à medida que são apresentadas com os seus cargos, elas parecem que já até enchem mais o peito para poder falar com os outros, porque é assim que o homem entende o poder. Nós não podíamos conceber que o maior poder de todos, aquele que criou o universo, podia se sujeitar a nascer como um bebê, para vir a este mundo com o objetivo de nos servir e morrer por nós. Mas esta é a mensagem do Natal. E ela, naturalmente, quando é compreendida, tem que resultar em adoração. Paz na terra aos homens. Como o homem precisa de paz. No mundo em que vivemos, dominado pelo pecado e pelo mal, o homem sofre porque não tem paz. Não temos paz entre as nações, não temos paz dentro das nações. Não temos paz nas cidades, não temos paz nos bairros, não temos paz nos lares, não temos paz nos casamentos, não vemos paz nos corações. Mas Jesus veio para ser o príncipe da paz, aquele que pode nos devolver a paz, porque ele ultrapassa o nosso principal problema, que é a nossa separação de Deus. A ausência da comunhão com Deus nas nossas vidas é a principal razão de nós não termos paz. E estamos separados de Deus por causa daquilo que nós mesmos escolhemos. Nós preferimos viver a nossa vida como se Deus não existisse. Nós fizemos de conta que Ele não faz parte daquilo que nós queremos viver. Só nos lembramos quando alguma coisa corre mal e então reclamamos. Onde estava Deus quando eu fiquei doente? Onde é que estava Deus quando eu tive um acidente? Mas o resto das nossas vidas vivemos como se Ele não existisse. Sabemos que existe alguma coisa como aquilo que Deus espera, mas nós não nos preocupamos nada com aquilo que Ele espera de nós. A Bíblia tem um nome para isso. Chama-se pecado. E o pecado, segundo a Bíblia, faz separação entre nós e Deus. É por isso que não temos paz. Mas Jesus veio para que nós pudéssemos ter paz. Para restabelecer esta paz. Para levar embora, para tirar esta barreira que nos separava de Deus. Mas a mensagem era glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. A quem Deus quer bem. Para quem Deus tem boa vontade. A ideia central aqui é da graça de Deus para conosco. A palavra graça é uma palavra tão extraordinária. Porque ela nos fala a respeito de uma prenda que nós não merecemos. De algo que nós recebemos, mas que na verdade não merecíamos. Nenhum de nós pode vencer o nosso próprio mal sozinho. Aquilo que nós merecemos não é aquilo que nós recebemos de Deus. Aquilo que Ele nos oferece vai muito além do que aquilo que nós poderíamos almejar. Todo o seu amor, todo o seu sacrifício por nós. Nós não merecemos um Deus que se rebaixe e venha viver entre nós. Nós não merecemos um Deus que morra no nosso lugar para nos dar vida. Nós não merecemos porque nós escolhemos viver sem Ele. Mas a mensagem que nós queremos vos transmitir esta noite é: Deus nos amou com tanto amor que mandou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Esta é a mensagem do Natal. Esta é a mensagem que um dia nós compreendemos. Esta é a mensagem que um dia fez toda a diferença nos nossos corações. E não há nada mais precioso que nós possamos ofertar àqueles que amamos do que esta mensagem. Porque é ela que transforma os corações e nos dá a garantia da comunhão com Deus e da vida eterna. A primeira cantata de Natal
falou sobre um Deus grandioso, mas sobre um Deus de amor, que veio para nos trazer a sua paz, que veio para nos dar o seu amor. Natal só faz sentido quando nós recebemos o amor de Deus nas nossas vidas. Ele oferece. É a sua prenda. Nós vamos receber. Diante de um oferecimento destes, cada um de nós é responsável. Se você nunca ouviu esta mensagem antes, talvez possa dizer, isto é estranho para mim, nunca percebi isto desta maneira. Mas neste momento está a ouvir. Se já ouviu antes, ou se é a primeira vez, seja como for, a partir do momento em que você a ouve, não pode ficar indiferente. Tem que tomar uma decisão. E não existe meio termo. Ou você aceita, ou você rejeita. Porque não aceitar é rejeitar. A mensagem do Natal é a mensagem do amor de Deus. E é tão maravilhosa, porque Jesus não nasceu só em Belém. Ele quer nascer na sua vida, Ele quer nascer no seu coração, Ele quer ser o príncipe da paz da sua casa. Mas para isso você precisa recebê-lo. A Bíblia diz que receber a prenda do céu é extremamente simples. Você precisa reconhecer que precisa. Você precisa se dobrar diante de Deus e se arrepender daquilo que o separa dele. E você precisa pedir a Deus que tenha misericórdia de si e que lhe dê o presente da vida. A Bíblia diz que Deus nunca vai dizer não a um coração que se abre com sinceridade. Neste Natal, o nosso apelo e o nosso convite é: receba o presente de Deus. Receba este Jesus maravilhoso na sua vida. Encontre com Ele a experiência de ter uma vida diferente e transformada, porque Ele veio para ser o príncipe da paz para cada um de nós.